Boa tarde, amigas e amigos do Família da Nação, chegando para o meu posicionamento em relação a uma das maiores vergonhas já feitas dentro de um campo de futebol protagonizado pelo nosso Flamengo. A gente, é claro, eu preferi me posicionar aqui de cabeça fria, depois de passada toda aquela emoção, e aí sim poder fazer a análise. Muita gente perguntando o que a gente achou, o que foi, se a gente não vai falar nada, e vamos sim. Eu estou vendo muito engenheiro de obra pronta que antes não se posicionou, antes não falou nada. Cabe a vocês perceberem quem é quem. E nós vamos aqui porque não pode passar impune o que aconteceu no dia de ontem, não pode. É uma das maiores vergonhas o Flamengo, com o time que tem, perder da maneira que perdeu e perder de forma totalmente apática, dando 2 chutes para o gol apenas. O juiz prejudicou? O juiz meteu a mão no Flamengo? Meteu. E muito. Poucas vezes vi um roubo tão grande no futebol. Para mim não foram os 2 pênaltis, não aconteceram. Não aconteceu mesmo. Ainda mais juiz internacional não dá pênalti e faltinhas, quanto mais um lance ombro com ombro dentro da área e um pênalti daquele que o cara bota a mão na cara, se contorce no chão, o cara marca pênalti embaixo, expulsa o jogador. Mas a vergonha do árbitro não pode mascarar e apagar a vergonha que aconteceu dentro de campo. E uma vergonha, quando acontece uma tragédia, a gente vai buscar os culpados. E sempre tem. O que aconteceu no jogo de ontem foi uma tragédia anunciada. Um crime que cometeram diante da instituição Flamengo. E um crime protagonizado pelos dirigentes do Flamengo, pela não preparação de forma adequada para o Mundial de Clubes, uma competição que você não joga todos os dias. E deveria ser devidamente priorizada, coisa que não foi. Eu vou pedir a você o like agora no início do vídeo e o bicho vai pegar aqui, que a gente vai falar o que a gente pensa. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal Família da Nação. É muito importante o apoio de vocês, que vocês possam se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação. E você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação, porque aqui a gente é a voz de vocês. 100 mil pessoas que estão aí do outro lado, que são inscritas aqui no canal e que amam o Flamengo e não dependem do Flamengo. Cuidado com quem depende do Flamengo também, porque existe muita troca de favores na imprensa esportiva. E isso faz com que as pessoas se calem e não falem nada durante um bom tempo. Passem a mão na cabeça de dirigentes e jogadores de futebol. Então se inscrevam aqui e vamos lá, vamos falar de Flamengo. E a gente aproveita aqui para poder dizer para vocês que nós temos aqui uma rifa do nosso amigo Renan Soeiro. Você tem o sonho de ganhar uma camisa do Flamengo e não pode comprar? Meu amigo Renan Soeiro, o link está aqui na descrição. Ele está fazendo uma rifa. E uma rifa que vai concorrer pela Loteria Federal. Apenas R$20 o número do meu amigo Renan. E vale a pena, galera, porque você pode, por apenas R$20, ganhar uma camisa do Flamengo, né? Pode ser vermelha e preta, pode ser a branca. Eu já comprei os meus números, estou concorrendo e espero ganhar também, até para sortear aqui no canal. Mas vai correr pela Loteria Federal e você não pode perder essa oportunidade. Bom, eu vejo muito engenheiro de obra pronta. Como falei, o árbitro errou muito. Cara, na boa, quem conhece futebol sabe quando o cara tá mal intencionado. Sabe quando o cara tá na intenção de provocar o time, marca faltinhas, aplica cartões. Todas as faltas do Flamengo, praticamente, ele aplicou cartão. Todas. E os caras batiam, faziam falta, seguravam pela camisa e nada de cartão. E aí isso irrita os jogadores. Pênalti no lance do Mateuzinho, gente, o cara apontou direto para a marca do pênalti. E ali, para mim, falha do Mateuzinho e do goleiro Santos. E uma confusão total na defesa do Flamengo, que é uma zona. A defesa, o sistema defensivo do Flamengo é uma bagunça. Vitor Pereira, se você não arrumar, você vai cair. E aqui não tem meu pé me dói. Aqui não tem essa história de que
Tem que dar tempo, treinador. Quem dá tempo é relógio, isso não existe. Você quando veio, há pouco tempo de preparação. Você quando veio pra cá, você sabia que tinha todo esse calendário. Você sabia que você ia se apresentar somente no dia 2 de janeiro. Então não adianta se questionar questionar o tempo de preparação. Você sabia de tudo isso. Não tem o que discutir. O Flamengo é um bando dentro de campo, é uma bagunça generalizada que depende pura e simplesmente da qualidade técnica individual dos seus jogadores. Isso é fato, gente. E se não arrumar, vai cair. Agora, numa grande corporação, numa grande empresa, as grandes mudanças, elas acontecem de cima para baixo. Quando você pensa em fazer uma grande mudança, você não vai começar trocando pelos operários. Não adianta, você troca de cima para baixo, tem que mudar o comando do Flamengo. A mudança tem que acontecer imediatamente na vice-presidência de futebol. Foi falado muita bobagem e muito pouco foi feito. A preparação do Flamengo para esse Mundial de Clubes foi um escárnio com a nossa cara. Os caras brincaram com a nossa cara, debocharam. Nós estamos sendo achincalhados hoje pela preparação que foi feita para o Mundial de Clubes. Nesse momento agora, está sendo jogada a partida entre Real Madrid e Al Ahly. Eu não quero nem assistir. Vou ser sincero para vocês, a minha ficha nem caiu ainda, não sei a de vocês. Nem caiu ainda. Porque não pode o Flamengo perder para o Al Ahly. O Flamengo não pode perder para o Al Hilal. Não pode. Futebol árabe não é profissional. Se você conhecer um jogador que joga na Arábia, os caras não treinam nem todos os dias. Tem um dia sagrado lá que não tem treino, não tem nada. Os caras têm folgas semanais, 2, 3. Não é profissional, não pode perder para os caras. O Flamengo teve um jogador expulso. Quantas vezes você já viu um time técnico, mais técnico que o outro, ter um jogador expulso e conseguir vencer a partida, reagir ao menos, jogar ao menos? O Flamengo não jogou. E no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11? Nada aconteceu. O Flamengo deu 2 chutes ao gol no jogo inteiro. Até quando o Flamengo vai jogar de forma apática uma decisão? O Flamengo não pode jogar uma semifinal de Mundial como se fosse um jogo de carioca. Não pode. O Flamengo jogou de forma apática, inclusive a final da Libertadores. O Flamengo dependeu da qualidade técnica individual dos seus jogadores para ganhar aquela final. Não jogou absolutamente nada. Se não fosse aquela jogada do Everton Ribeiro, belíssima por sinal, tabelando com o Rodinei, uma das principais forças ofensivas do Flamengo do ano passado e que foi embora, o Flamengo não teria ganho. E claro, o oportunismo do Gabigol, a expulsão do jogador do Atlético, uma jogada individual do Ayrton Lucas, o Flamengo teria tido dificuldade de ganhar o poderoso Atlético Paranaense. O que é isso, cara? Então o Flamengo joga todas as suas partidas como se fosse um jogo de carioca. Isso não pode, não é de hoje. Falta comando no Flamengo. Falta um Jorge Jesus no comando técnico. Falta um dirigente de pulso firme na tomada de decisão lá em cima. O Marcos Braz, com todo o respeito que eu tenho, passa a mão na cabeça dos jogadores, isso é muito claro. Todo mundo sabe disso. Ontem, o Marcos Braz disse ao término do jogo, ele só apareceu porque ele recebe críticas de não aparecer. Então ele apareceu e destilou arrogância para os dirigentes. O cara queria fazer uma última pergunta, ele foi embora, abandonou. Porque ele respondeu, ele teve que responder por aquilo que ele falou. E ele falou que o futebol tá chato. E culpou o fato de não contratar aquilo que ele prometeu, um grande craque, culpou a Copa do Mundo. Ele prometeu, ô Marcos Braz, vou olhar bem na tua cara aqui, meu amigo. Você culpou a Copa do Mundo, o fato da Copa do Mundo ir até o final de dezembro. Quando você prometeu, você não sabia que teria a Copa do Mundo? A FIFA marcou a Copa do Mundo de surpresa para você? Ou tinha uma eleição
para vereador e você tinha que tentar convencer o torcedor do Flamengo a votar em você. Porque aqui é direto, não dependo de favores e eu falo o que penso. Em relacionado ao Flamengo, que é a minha paixão, eu falo o que eu penso. Muitos não podem falar, porque depende de troca de favores, mas eu falo. Aqui eu falo, eu sou representante de 100 mil pessoas que me seguem e estão sofridas e doídas como eu, no dia de hoje. Lá tá jogando nesse momento Real Madrid e Al Ahly, eu não quero nem assistir, eu não consigo ver. Então, Marcos Braz, você não contratou porque você é incompetente, porque você fala demais, porque quem realmente contrata no Flamengo é o Bruno Spindel, não é você. Essa é a verdade, e verdade que foi dita pelo presidente do Flamengo a mim, na última segunda-feira, que é o Bruno que negocia todas as contratações do Flamengo. O Marcos Braz só entra em determinados momentos. E aí vai o cara, que é ele que aparece nas grandes contratações, né? Parece que é ele que faz, e promete uma coisa que não pode cumprir, que não pôde cumprir, e por incompetência. Porque jogadores tinha. Quem acompanha a gente aqui sabe, eu vejo muito engenheiro de obra pronta para falar só agora. Mas a gente foi taxado de chato quando o Flamengo conquistou a Libertadores e que eu bati a semana inteira que o Flamengo tinha que dar férias aos seus jogadores. Naquele momento, antecipa as férias, retorna, começa as férias 1º de novembro, abandona o brasileiro, bota a garotada para jogar, inicia 2 meses de preparação para o Mundial de Clubes, iniciando dia 1º de dezembro, a oportunidade que o Flamengo tem, ninguém teve de fazer 2 meses de preparação para o Mundial de Clubes, ninguém teve, mas eles preferiram simplesmente abandonar essa possibilidade. Quando eles se apresentam, dia 26, comunados lá, Marcos Braz, ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, que teve a sua responsabilidade nisso também, disse que combinou com os jogadores a reapresentação dia 2 de janeiro. Quando eles fazem isso, eles são os responsáveis pela vergonha do Flamengo dentro de campo. É um time frágil é um time frágil fisicamente, não consegue competir. O Al Hilal jogou 2-3 dias antes uma partida com uma prorrogação, com 14 minutos de acréscimo no tempo normal, mais de 1h50 minutos de jogo. Os caras correram pra caramba, e no jogo contra o Flamengo eles correram mais do que o Flamengo, nos 2 tempos. Isso é inadmissível, cara. Isso é até quando vai acontecer? É muita passividade. É aceitar a derrota facilmente. E isso não pode. O presidente Rodolfo Landim disse que na gestão dele jamais aceitaria derrota de forma passiva. Então, presidente, que o senhor possa, a partir de então, a partir de agora, diante de tanta incompetência para a preparação para esse Mundial, que o senhor possa realizar as mudanças que devem ser realizadas. E a mudança, ela deve começar de cima para baixo, e não de baixo para cima. É no comando técnico, é você contratar um gerente de futebol para ficar próximo dos jogadores, não é o vice de presidente de futebol que tem que ficar colado nos jogadores. E isso tem que ser feito imediatamente. O Flamengo dentro de campo é uma bagunça. Quem acompanha a gente viu a minha opinião. Ele não pode escalar por nome, o time foi mal escalado, o time destruído fisicamente, você não pode escalar. Ah, o Arrascaeta não podia jogar o segundo tempo. Porra, então ele pode entrar para poder jogar o primeiro? Por exemplo, com o time destruído fisicamente como estava? Era óbvio que não. No primeiro tempo tinha que escalar um time com jogadores que estavam melhores fisicamente, dar um equilíbrio maior. Aí tu tá perdendo, tu vai tirar a Arrascaeta? É uma incoerência total. No momento que tá perdendo, tem que ir pro tudo ou nada. Tu não pode tirar o cara. Aí você não poderia tirar. Acabou com o equilíbrio técnico do time. Acabou com a criatividade no meio-campo. Olha, sinceramente, é lamentável tudo que a gente viu ontem.
é um show de incompetência de todos os lados e que culminou na eliminação do Flamengo, na saída do Flamengo de forma prematura de um Mundial de Clubes. Agora, entendam uma coisa, nós vamos aqui pressionar, nós vamos cobrar, porque time nós temos. O Flamengo hoje, o Flamengo vendeu o João Gomes, que era o equilíbrio físico desse time, que proporcionava ao Arrascaeta jogar meia boca fisicamente, como ele já está jogando há 6 meses, que ninguém resolve. Proporcionava o Pedro jogar junto com o Gabigol na frente. O Flamengo simplesmente, às vésperas do Mundial, preferiu dinheiro, preferiu vender o cara. Então abriu mão do Mundial. E nós vamos cobrar que esse dinheiro seja melhor empregado e contratado reforços para voltarmos ao Mundial no final do ano. O Flamengo precisa voltar ao Mundial. Está mal resolvida essa história do Mundial de Clubes e certamente ganharemos essa Libertadores de novo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal Família da Nação e esteja com a gente na live de hoje à noite.